Olá, eu sou o professor Leonardo Gonçalves Rinsa e a nossa aula de hoje é sobre inversa de funções. Bom, eu gosto sempre de começar esse assunto citando um exemplo, né? A gente entender a definição através do exemplo, nesse caso vai ser mais fácil, né? Então consideremos essa função aí f de a em b, tá? Dada pela fórmula f de x igual a 2x mais 1. Bom, vamos fazer a representação dessa função através do diagrama de flechas, não é isso? Bom, para isso o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada elemento do conjunto A, né? Vou substituir o x da função por esse elemento e vou calcular a imagem dele, ou seja, com qual elemento do conjunto B que eu vou relacioná-lo, né? Então, por exemplo, para o elemento menos 2, se eu calcular aqui f de menos 2, substituir o x por menos 2, eu vou ter 2 vezes menos 2, menos 4, mais 1, menos 3. Então, isso quer dizer que essa função f vai relacionar o elemento menos 2 com o elemento menos 3, como está mostrado aqui no diagrama, né? E assim você pode calcular a imagem de todos os outros elementos do conjunto A, que é o domínio desta função, né? Por exemplo, se você quiser calcular, né? Não vou calcular aqui de todos, mas se você quiser calcular a imagem do elemento 1, por exemplo, basta vir aqui na fórmula e substituir o x por 1. Então, f de 1 vai ser 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, 1 é relacionado por esta função com 3, né? Então, aqui está representada, através do diagrama de flechas, essa função f de a em b, né? Já sabemos que o conjunto A chama-se domínio e o conjunto B chama-se contradomínio desta função, né? Bom, além disso, essa função ela é muito particular, né? Ela é uma função bijetora, né? Vejam que essa função é injetora, porque realmente o que acontece? Em cada elemento do conjunto B que chega setinha, só chega uma setinha, né? Ou seja, não chega mais de uma setinha em um mesmo elemento do conjunto B. Dessa forma, não tem dois nem ou mais elementos no conjunto A que são levados pela função na mesma imagem no conjunto B. Isso é a característica da função injetora, né? Então, esta é uma função injetora. É isso? Não existe mais de um elemento no domínio que possui a mesma imagem no contradomínio. Além disso, essa é uma função sobrejetora. Por quê? Porque não sobra nenhum elemento no conjunto B sem chegar setinha, né? Em cada elemento do conjunto B chega setinha. É isso? Então, veja, o contradomínio dessa função coincide com o conjunto imagem, né? Então, essa é uma função bem particular. Essa é uma função bijetora ou correspondência biunívoca, né? Nós dizemos que essa função f ela estabelece uma correspondência biunívoca entre os conjuntos A e B, né? Bom, quando acontece isso, quando nós temos uma função bijetora, existe uma outra função associada a ela que desfaz o que ela fez, né? Então, por exemplo, se você considerar uma outra função aqui, né? Vamos passar para o próximo slide e observar essa outra função. Olha essa função g. A função g ela é definida do conjunto B para o conjunto A. Ou seja, é o contrário da anterior, né? Agora o conjunto B é o domínio da função e o conjunto A é o contradomínio, né? E a fórmula da função g agora é x menos 1 sobre 2, né? Então vamos ver. Essa função associa o elemento menos 3 do domínio com quem? Se você calcular g de menos 3, se você substituir na fórmula da função x por menos 3,
você vai ver que menos 3 menos 1, menos 4 sobre 2, menos 2. Ou seja, essa função g, ela associou menos 3 com menos 2. Ou seja, ela desfez o que a função anterior fazia, né? Se você observar bem, a função anterior, ela associava o menos 2 com o menos 3, a função f. A função g faz o contrário, ela pega o menos 3 e leva no menos 2, né? Pegue, por exemplo, o elemento 5. Se você for calcular g de 5, 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, essa função g associa o 5 com o 2. Se você observar bem, é exatamente o contrário do que fez a função f. Ela pegou o 2 e levou no 5, né? Bom, então nós dizemos que essa função g, dada pela fórmula x menos 1 sobre 2, é a inversa da função f, dada pela fórmula 2x mais 1. Né? Ou seja, essa função g, ela desfaz o que a função f faz. Tá? Então veja, quando uma função é bijetora, existe uma outra função que é a inversa da função dada. Né? Essa é a função inversa. Então veja que a condição necessária e suficiente, né? Na verdade isso é um se somente se, para que uma função seja invertível, para que uma função possua inversa, é que ela seja bijetora. Né? É o que nós vamos ver aí no próximo slide. Tá? Então a função g, que nós mostramos aí no slide anterior, ela é realmente a função inversa da função f. Tá? E aí nós estamos com um resultado importante da matemática aqui, ó, que diz que uma função é invertível. O que é ser invertível? É possuir inversa. Então uma função, ela possui inversa se e somente se ela for bijetora. Né? Nós não vamos demonstrar isso aqui, mas é uma coisa mais ou menos intuitiva, né? Porque veja, se a função não for injetora, se você tiver, por exemplo, dois elementos do domínio sendo levados na mesma imagem, na hora que você for fazer a inversa, aquele elemento do novo domínio, né, onde chegavam duas setinhas, você não vai saber com quem relacionar no novo contradomínio. Né? Então a função, para ser invertível, ela tem que ser injetora. E se ela não for sobrejetora, também você não vai conseguir ter inversa, né? Porque na hora que você for fazer a função inversa, vai ter elementos do novo domínio que não vão ter imagens, não é isso? Então, realmente, somente as funções bijetoras têm inversa, somente as funções bijetoras são invertíveis. Uma função é invertível se somente se ela for bijetora. Tá? Bom, e aqui uma questão de notação, né? Eu não vou indicar, né? Não é usual indicar a inversa da função f por g. Né? Na verdade, eu posso indicar por g, não tem problema nenhum. Mas o símbolo matemático que é mais usual para indicar a inversa da função f é esse aqui, ó, f menos 1. Né? Esse f menos 1 não quer dizer f elevado a menos 1, não tem nada a ver. Né? É simplesmente um símbolo que indica que essa é a função inversa da função f. Tá bom? Então, nesse exemplo que nós acabamos de ver, a inversa da função f de x, dada por 2x mais 1, é a função f menos 1 de x, dada por x menos 1 sobre 2. Tá? Bom, então, o próximo slide coloca aí para vocês o conceito formal, né, de função inversa. Esse conceito foi retirado aqui dessa fonte. Né? É o livro didático aí adotado em algumas unidades do Cefet. Então, dada uma função bijetora, tem que ser bijetora, f de a em b, dizemos que uma função g de b em a é inversa de f se, para todo a pertencente a e todo b pertencente a b, tal que f de a igual a b, tem-se g de b igual a a. Então, realmente, ó, você vê que é o que nós falamos. Né? Se a função f leva a em b, a função inversa tem que fazer o contrário, tem que levar b em a. Em geral, indicamos a inversa de f por f menos 1.
Ou seja, f menos 1 é a tal função g. Né? Bom, gente, o importante dizer aqui também é que se uma função é invertível, essa inversa dela é única. Né? Nós também não vamos demonstrar isso aqui, mas se uma função é invertível, ela tem uma única inversa. Por isso que eu posso usar um símbolo, né, para denotar essa inversa. Eu posso indicar por f menos 1, porque realmente só tem uma. Né? Então, nesse sentido, eu posso falar de a inversa da função f, né? Que realmente ela só tem uma inversa. Bom, esse próximo slide aí nos traz uma observação interessante aí sobre a função e sua inversa. Tá? Inclusive, essas duas observações aí servem para você verificar se uma função é a inversa da outra. Né? Olha aqui, ó. É mais ou menos óbvio, né, pela definição de inversa também. Ó. Veja, se a função f pega o elemento x e leva no elemento f de x, é claro que a função inversa f menos 1 tem que pegar esse elemento f de x e trazer de volta no x. Né? Então, se você fizer a composta da inversa com a função f no ponto x, isso tem que dar o próprio x. Aqui é a mesma coisa. Ó. A função inversa, ela pega um elemento x e leva no elemento f menos 1 de x. Né? A função f tem que fazer o contrário. Pegar o elemento f menos 1 de x e levar de volta em x. Né? Então, são observações interessantes aqui. Ó. Se você compor a função com a sua inversa, isso dá a função identidade. Né? A função que leva cada elemento nele mesmo. Bom, a gente pode verificar isso aqui para a função que a gente deu como exemplo. Né? A função f de x igual a 2x mais 1. Nós vimos que a inversa dela é a função x menos 1 sobre 2. Né? Então, se você fizer f de f menos 1 de x, olha, a função f era 2x mais 1. No lugar do x, você vai substituir e vai colocar a função f menos 1. Que é a função x menos 1 sobre 2. Cancelo 2 com 2, vai ficar x menos 1 mais 1, que é o próprio x. E se você fizer a composta da inversa com a função f no ponto x, ora, a inversa de f era x menos 1 sobre 2. No lugar do x, você vai colocar a função f, 2x mais 1. Então, vai ficar 2x mais 1 menos 1, 2x, dividido por 2x. Né? Então, interessante, se você compor a função com a sua inversa, você sempre obtém a função identidade.